Olá, olá, noveleiros da Central, como é que vocês vão? Vão bem? Chegou a hora de descermos aqui na nossa parada final. Afinal, Volta por Cima está chegando ao fim. Estamos na última semana de exibição da novela e chegou a hora de a gente fazer aquela crítica maneira aqui, fazer o balanço final aqui da obra de Cláudia Souto, que surpreendeu e muito. Então, simbora! E antes de prosseguir, aquele recadinho básico de sempre para vocês. Se você é novo aqui na Central do Entretenimento, muito prazer. Eu sou Pedro Tenório. Aqui a gente fala de cinema, séries, novelas, música e muito mais. Então, se aproxime, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e para não perder o próximo ônibus, viu? Então, vamos agora falar de Volta por Cima. Volta por Cima, uma novela que contava ali a história da Madá e do João, o casal protagonista que tinham que ficar lá, né? Viviam entre as turras, né? Entre idas e vindas. O João trabalha na Fiação Formosa, a Madalena se vira como pode para conseguir pagar as contas e sobreviver. Então, basicamente, é uma história de pessoas correndo atrás dos seus sonhos. E no meio disso a gente tem ali os vários romances, tem a treta do bilhete premiado, que o Osmar, né, que é o Milian Cortaz, foi lá e roubou o bilhete premiado do pai da Madá, que tinha ganhado no último dia e quando morreu ia deixar isso de herança, mas o Osmar foi lá e ó, furtou o bilhete, usou o dinheiro como bem quis e a gente tinha também, obviamente, a contravenção como pano usado ali, né, como contraponto através da família Castilho lá, que tinha Violeta, várias armadilhas e tudo mais. Então, assim, foi uma novela que a gente acompanhou ao longo desses últimos quase 7 meses, vai assim dizer. E assim, gente, foi uma novela muito revolucionária em vários aspectos. Apesar da história ser simples, mas ela foi revolucionária porque, primeiro, ela abordou uma realidade que nunca foi abordada em novela nenhuma, que é a realidade dos funcionários de uma empresa de ônibus, que, vamos e convenhamos, né? O ônibus é o maior veículo de transporte do Brasil. E quem nunca já andou de ônibus na vida, não é mesmo, né, gente? Ó, eu já. Então, eu sei muito bem como é que é. O outro ponto positivo foi justamente o elenco da novela ser composto por pessoas majoritariamente negras, o que mostra que a Globo agora está num novo patamar. Inclusive, já tem matéria falando sobre isso, sobre os próximos passos que a emissora pretende dar ao trazer não só atores e atrizes pretos, mas também roteiristas, autores. A gente já tem um bom exemplo disso com a gente tem o Jefferson D na direção ali, né, de Garota do Momento, não artística, mas sim a direção ali geral. Ou seja, a Globo tá dando muitos passos longos para poder se retratar depois desses longos anos em que só usou atores brancos no elenco das suas produções. Então, é um passo muito importante e Volta por Cima foi a primeira que fez isso. Empolgante. Outro passo importante que essa novela deu, gente, foi justamente no fato de ser a primeira novela da Cláudia Souto que realmente pegou. Depois de ter feito 2 tentativas ruins aí com pega-pega, que tá, tinha um ponto ruim, mas também tinha um lado muito bom. E com Cara e Coragem, né, a famosa CC, que apesar de feder um pouco, mas era meio ruinzinha. E aí ela chegou agora aqui com Dona de Mim, que... Dona de Mim é ótimo, Dona de Mim é a próxima novela, gente. Poxa! Ela veio agora aqui com Volta por Cima, que foi a sua redenção. Ela finalmente trouxe uma obra boa, uma obra maravilhosa de se acompanhar, com personagens muito bons e temas que ela abordou aqui que foram muito necessários. Afinal de contas, quem é que não ficou impactado ao ver isso aqui? Para quem não conhece, gente, esse sinal aqui, ele é o sinal universal das mulheres, sinal universal criado pela Associação de Mulheres Canadenses para emitir alerta de socorro para vítima de relação abusiva. E a Rochelle, ela utilizou esse símbolo num capítulo que foi exibido recentemente e gerou maior repercussão, porque isso até então nunca tinha sido mostrado.
E foi boa, e a novela, como a gente sabe, ela é esse espaço de porta-voz, onde a gente pode falar de temas muito complexos até, e às vezes até importantes para a sociedade, e Volta por Cima fez isso de uma maneira tão linda, assim como também o beijo lá do Gigi com o terapeuta Rodrigo, que inclusive eu vou dizer o seguinte, foi linda a cena, foi linda, maravilhosa. Mas não me espanta o fato dela ter sido feita por duas gerações da família Fagundes. Porque, para quem não sabe, o Rodrigo e o Bruno Fagundes, eles são primos, eles são parentes ali da família Fagundes. Então, eu fiquei um pouco encascatando. Pô, ousado, viu? Mas assim, a gente sabe que não causa incesto, tá, gente? Vamos deixar em consideração que são personagens, é ficção. Não é a realidade aqui presente, tá? Mas eu fico imaginando como é que deve ter sido a gravação dessa cena. Que foi bonita, foi. Foi intenso, foi verdadeiro, mais sincero e também acho que necessário, até porque nas últimas tramas a gente vem aí acompanhando muitos cortes de casais gays das novelas, Garota do Momento que o diga, né? E manter esse beijo aqui entre os dois foi extremamente necessário, a cena foi muito bonita. Foi uma bitoquinha? Foi, mas foi uma bitoca com respeito, igualzinha aquela do Félix lá de Amor à Vida, tá? E falando agora aqui sobre o núcleo dos personagens vilanescos, porque essa trama, a gente volta por cima, teve muito personagem vilanesco. Teve a Rosana Barcelar, Crivillana Araújo, a Violeta Castilho, todo o clã da família Barros, o Osmar também, o Baixinho, a Cacá, o Chico, que é meio que quase que um anti-herói, inclusive a Maria Lourenço provando-se mais uma vez ser um grande destaque aqui de atuação. Mas também uma coisa boa que essa novela trouxe foi apostar muito mais no elenco de veteranos da Globo, que no caso aqui é quem? Que foi o José de Abreu, a Beth Faria, e tantos outros, porque agora lembrar de algum outro fica meio perdido, porque foram tantas histórias que aconteceram nessa novela que a gente se perde. Mas assim, eu acho que Volta por Cima mostra exatamente o que vai ser a partir de agora, ditou o passo que as novelas da Globo vão seguir a partir de agora, que é justamente você trazer elencos mais diversos. Dona de Mim mostra isso claramente. A gente vai ter personagem PCD, a gente vai ter personagem, sabe, com deficiência, várias pessoas com deficiência. Então, assim, ela abriu esse parâmetro para mostrar que agora a diversidade e a inclusão, ao contrário do que são essas empresas norte-americanas, aqui a Globo vai apostar cada vez mais em diversidade e inclusão. E espero, né, que a gente tenha, quem sabe, isso é uma coisa que eu espero muito que aconteça, viu, Globo, na Globo? Bispa Mauri, por favor, faça isso. Permita, abra-se, por favor, tá? De termos um casal protagonista gay, tá? A gente já teve o vilão gay, que foi o Félix. Tá na hora de ter um casal protagonista homossexual. O que vocês acham, hein? Eu acho que ficaria perfeito numa história e só depende agora da gente ter alguma ideia boa que faça esse casal surgir. Mas não tem que ser coadjuvante não, viu? Protagonista, entendeu? Com todas as dores, amores, porque a gente já tem série mostrando que relacionamento tóxico entre homossexuais existem, tá? Só falta agora ver um casal protagonista, ó, de respeito e que não seja aquela balela, seja pra frente, empoderado. Volta por Cima abriu essa nova era, a era de protagonistas diversos entrarem nas telas. E Jessica Ellen como Madá, ó, foi uma maravilha acompanhar a trajetória dessa guerreira que uma hora ou outra ali era um pouco meio songamonga, que caía em umas conversinhas, mas não era igual a outras protagonistas que a gente já viu aqui nas novelas da Globo, que realmente eram muito songamongas. Mas essa daqui, ó, não é assim não. Ela é diferente, Madá é superior, tá? E assim, ela foi o grande destaque, assim como a Mauri Lourenço também foi o grande destaque aqui, Fabrício Boliveira, finalmente fazendo protagonista de respeito, meu Deus. Então assim, só tenho elogios para arrancar aqui de Volta por Cima, foi uma ótima novela, gostosa de acompanhar, realmente a vida é um ônibus
cheio de surpresas, de reviravoltas, de felicidades, tristezas, destinos legais pra gente conhecer. Só tenho a dizer que foi muito bom acompanhar. Volta por Cima, aprovado aqui, põe o selo verde de qualidade, assim, ó, carimbo aprovado aqui pela Central do Entretenimento, pela Central Novelas também. E agora quero saber de vocês do outro lado da tela. O que é que vocês acharam de Volta por Cima? Ah, esqueci aqui de falar do tema dos anabolizantes, né, gente? Que foi outro tema aí que repercutiu bastante, foi muito bom, muito necessário falar sobre esse negócio do uso de anabolizantes também. Então, assim, que outro tema que acabou, que eu deixei passar aqui, que vocês acharam que foi fundamental a novela abordar? Comenta aqui embaixo. Não se esquece de assinar o canal, ativar o sininho, deixa seu like, compartilha esse vídeo e segue a Central nas redes sociais, como está aparecendo aqui. O link está na descrição. Acessem centraldoentretenimento.com, porque tem várias matérias falando de Volta por Cima. E é isso, gente. Vamos agora acompanhar, vamos para a próxima parada, que é Dona de Mim, com Dona Rosana Svartman assumindo agora o controle da direção, junto com Clara Moneck e Alan Fitterman, que vamos guiar aí por longos quase 8 meses. Porque, pelo que eu soube, gente, Dona de Mim só vai acabar depois do carnaval. Vamos nessa? Um beijo e até o próximo vídeo.